Olá, gente querida, aqui estamos nós com bate-papo com quem faz. E hoje temos uma presença bem especial. Aliás, todas as presenças que nós temos aqui são bem especiais para nós, pessoas que nos ensinam, que nos agregam. E hoje, então, pode se apresentar a Liane. Bom, o meu nome é Liane Suede Klant. Eu sempre falo que eu tenho um palavrão no sobrenome, mas a vida é assim, né? Nós nascemos na família que Deus nos coloca. E eu iniciei a minha vida assim, já mais grandinha, né? Aos 17 anos eu comecei a fazer o segundo grau, e daí eu já parti para a área do secretariado. Secretariado me chamava a atenção porque não por ser uma profissão mais feminina, mas também por causa da organização, né. Ah, você é Eu uma sempre pessoa. fui uma pessoa muito Hum, organizada, gostava muito de escrever também, sempre gostei muito de escrever. Então eu achei que o secretariado, para mim, seria uma boa opção a nível de segundo grau. Era um ah, curso técnico que eu na época poderia era, né? Na época era. que eu Aham, poderia trabalhar e daí fazer uma faculdade, sim. né. E a faculdade aconteceu em Curitiba. Uhum. Eu morava na época em Joinville, fiz o segundo grau em Joinville, onde meus pais também moravam, e daí eu fui para Curitiba para tentar a faculdade na Universidade Federal do Paraná. Aham. Então eu tive a ousadia de querer fazer, em primeira opção, psicologia, e em segunda opção, história. Ah, Graças a Deus eu passei na história e fiquei na história. ficou na história. Fiquei na história. A história também era um curso que muito me chamava atenção, né, por causa dos fatos passados, né, e por a gente poder também conhecer um pouquinho, né, de como que a civilização foi se portando, né, ano a ano. Uhum. E o curso de história, então, eu fiz 3 anos do curso de história na Universidade Federal, Aham. e daí tinha uma cosquinha na minha cabeça já há muitos anos, que eu queria fazer um curso de catequese, Ah, junto à igreja evangélica lá em São Leopoldo, como luterana, como luterana da luterana. ISLB, né, da Igreja Evangélica de Confissão Luterana, você queria Aham, ser catequista. queria ser catequista. Aham, Esse era um sonho desde o segundo grau já. sim, Mas daí, como eu era muito nova, meus pais achavam que eu deveria ficar mais um pouco em casa, né. sim. Então, quando eu fui fazer a faculdade, daí eu completei os 3 anos, Aham. tranquei a matrícula de história e fui para São Leopoldo. Eu fui fazer um curso, era o Instituto Superior de Catequese e Estudos Teológicos. Esse curso ele exigia que você fizesse o curso de catequese, junto com um curso universitário. Ah, sim. Então, eu transferi a minha faculdade de história lá para São Leopoldo, para Unicinos. Unicinos lá. É, E continuou e na história? continuei, terminei o curso, Uhum. e terminei o curso 1 ano depois, quer dizer, assim, o curso de catequese foi o meu enfoque a partir do segundo ano, né, Ah, foi sim. só o meu enfoque. E também foi bom, porque daí eu tive um filho, então eu tinha que dividir um pouco o meu tempo, né, com a criança e o estudo da catequese. Uhum. Então foi uma coisa, assim, que deu muito certo, né. Ah, sim. Mas então você foi solteira para São Leopoldo Fui e lá você solteira, casou. lá eu casei, tive o primeiro filho lá em São Leopoldo. Ah, É. como estudante. Como estudante no curso de ca- catequese. E ali você ainda não estava trabalhando, não estava atuando. Não, não estava atuando nem como catequista e nem como professora de história, Aham. né, professora de história Simplesmente tinha que só, fazer, só estava só estudando. estudando. Só estudando. Na época meu pai me ajudou bastante e Aham. eu pude fazer, dessa forma, né. Sim. E quando eu estava É, assim, para fala. nós podermos Aham. entender, né? É uma Dinâmica. trajetória diferente, é uma trajetória que Sim. nós estamos falando de quantos anos atrás? É, foi em 1900
80 que eu fui para São Leopoldo fazer o Sim, curso de catequese. em 81 eu também saí lá do Rio Grande do Sul e vim ali para Joinville. Então, a questão dos anos 80, a formação, ela era diferente, né? Sim, E a gente passou por uns períodos muito diversos, sim. e toda essa evolução, porque daí lá a gente datilografava, Sim. depois a gente começou a digitar, né? A gente passou por todos esses processos, né? Dentro, e você ainda mais cursando história. Sim. Cursando história, mas sempre dando ênfase para essa parte, para esse servir religioso. Sim. Você se sentia chamada, compelida a isso? Teu coração batia por isso? Meu coração batia por isso. Porque desde pequena, nós sempre fomos muito ligados às paróquias onde nós residíamos. Nós mudamos muito, né? Quando eu nasci em Porto Alegre, me criei em Canoas, que faz parte da grande região. Porto Alegre, e saí de Canoas, eu saí com 10 anos e fomos para Caxias do Sul. Em Caxias do Sul, nós auxiliamos muito também na igreja. Daí eu tinha 10 anos, já conseguia assim entender melhor, ajudava a minha mãe, que era professora no culto infantil, né? E o meu pai, ele às vezes ia para uma cidade próxima fazer os cultos, mesmo que ele não era pastor nem nada, ele era preparado pelo pastor da paróquia de Caxias a fazer o culto em Farroupilha. Então eu, muito metida, eu ia junto com ele, né? Eu sempre o acompanhava. E ali esse gosto, eu acho, pelo trabalho na igreja, nas comunidades, com as pessoas. Isso me chamava muita atenção e eu gostava muito. Né? Mas daí, como eu fui fazer esse curso, e daí quando eu estava na época de fazer o estágio do ISET, né? Que era o Instituto Superior de Catequese, quando eu fui fazer esse estágio, o meu marido trabalhava, né? E ele tinha que ter o emprego dele para nós sustentarmos o nosso filho, né? E daí eu pensei, onde é que eu vou fazer estágio aqui em São Leopoldo, né? Não tinha oportunidade para mim. Daí surgiu uma oportunidade na Secretaria de Educação de São Leopoldo. E foi muito interessante porque eu pensei, será que eu aceito? Será que eu vou conseguir preparar algum estudo como catequista dentro da Secretaria de Educação? Daí, primeiramente, eles me convidaram a ser a recepcionista na Secretaria de Educação. E depois também, como de manhã eu era recepcionista, à tarde eu trabalhava com a nutricionista que era responsável por distribuir a merenda escolar. Então eu trabalhava junto com ela na parte da tarde. E daí a gente saía pela cidade para entregar as merendas. Nós saíamos no caminhão. Eu ia no lado da porta, daí chegava nas escolas, eu descia correndo e ia chamar o pessoal para pegar a merenda. Gente poder colocar a merenda dentro da escola, né? E eu acho assim, essas coisas já foram mostrando a importância assim de você conhecer a vida das pessoas, né, das professoras que trabalhavam na escola, das pessoas responsáveis por cada área, também das crianças, porque no fim a gente acabava se batendo com as crianças, conversava e passava por ali, né? E depois, no segundo semestre, veio um desafio diferente, que daí eu acho que foi assim a gota que eu precisava para conseguir fazer o meu trabalho de conclusão do ICET. Eu fui convidada para assumir a supervisão do Mobral. Talvez do Mobral! O que é o Mobral? Vamos ter que dizer o que é o Mobral. Movimento Brasileiro de Alfabetização de Adultos. Naquela época, né, nos anos 80, 81, muitas pessoas não sabiam. ainda não sabiam ler e escrever.
principalmente pessoas com um pouquinho mais de idade. Uhum. E era interessante esse trabalho, porque além das pessoas adultas que faziam aula de alfabetização, Sim. e a gente tinha um trabalho assim de preparação com os professores, daí eles tinham as aulas normalmente à noite, a maioria. E daí tinha uma outra empresa que também tinha pessoas analfabetas ainda. Isso eu achei Ah, muito interessante. aham. As indústrias tinham pessoas que trabalhavam na indústria que ainda não sabiam ler e escrever. Uhum. Então, dentro da indústria, a gente tinha um grupinho Aham. durante o horário de trabalho No deles, horário de no expediente. horário de expediente Aham. deles, a gente conseguia, então, também entrar e dar aula de alfabetização. Sim. E junto com esse trabalho de alfabetização, nós tínhamos o trabalho de iniciação escolar, tipo Aham. uma creche para as crianças, Uhum. né, até os 3, 4 anos, assim. Aham. Era as crianças pequenas, e ali nós tínhamos 17 grupos de crianças. Era o jardim de infância que a gente dizia na Sim. época, Aham. sabe? Aham. E nós tínhamos 17 núcleos. E aquilo também era algo muito interessante, porque a gente tinha que preparar os professores para trabalhar com as crianças de uma maneira Ah, diferente do que trabalhava com os adultos, sim. né? Normalmente nós tínhamos professores diferentes, né? Eram professores que trabalhavam só com as crianças e os outros só com os adultos. Aham. E a partir desse trabalho com o Mobral, Aham. eu aprendi muito, porque até dentro da cadeia nós tínhamos um grupo de alfabetização. Ah, dentro do sistema prisional que a Dentro gente do chama. É, dentro. sistema prisional Não? em São Leopoldo, Sim. né? Ali dentro nós tínhamos também um grupo. E ali eu visitava mensalmente, eu fazia uma visita também àquele grupo. Aham. Então, que mais que eu tinha de importante, né, para colocar num trabalho de conclusão, que é para trabalhar com gente, eu estava trabalhando com vários tipos de gente, né. Uhum. Então foi muito rico esse aprendizado que eu tive no trabalho do Mobral, e esse trabalho me preparou muito para trabalhar como catequista. Aham. Só que a igreja às vezes não tem muitas oportunidades, né, para É. gente trabalhar como catequista. Uhum. Principalmente se a gente é mulher, porque normalmente o marido trabalha e o marido não é da área, né? Uhum. E ele trabalha, então a gente tem como se sustentar. Então a igreja acha que a gente deve trabalhar como voluntária, Sim. né? E isso eu fiz muitas vezes. Trabalhei como voluntária, não me arrependo, porque eu acho assim que todo trabalho que a gente faz com amor e com dedicação é muito importante. Então, e o meu enfoque sempre, né, desde lá do começo, é com mulheres. Eu Sim. gosto de Trabalhar trabalhar com com mulheres. mulheres. Com mulheres. É. Porque você sendo uma mulher, né? Uhum. Também tem essa visão, né, também tem as mesmas dificuldades, mas Sim, além do mais, você também se constituiu como família, né? sim, Você com tem dois certeza. Tenho filhos, 2 hoje filhos. é É. avó, né? Mas você também teve muitos percalços na tua saúde, Sim. Aham, né? sim. Né? Você tem uma É, aparência diferente, é. você se Pelo que aceita, podem ver. né? Então, Aham, essa também é algo bem, assim, é. delicado, se você Sim. puder compartilhar e poder colocar isso pra gente. Aham, Porque você se olhou e disse, eu uhum, não vou me esconder, sim. eu Aham, vou me expor assim como eu estou. O aham, que que aconteceu com a tua saúde para você estar assim? sim. Esse problema no rosto, ele é em função de um problema ósseo. Eu tenho um problema nesse osso da face, né? Uhum, E esse osso, pelo que me explicaram, né, é displasia do osso da face, né? uhum. A displasia, ela transforma o osso em farelo. Ah, E esse farelo vai criando uma massa, e essa massa vai apertando os nervos que temos no cérebro. ah, E os nervos que nós temos no cérebro são os nervos que são
como é que chama? Os óticos, né? Tem o nervo óptico, tem o paladar, tenho todos os sentidos, Sim. né? Todos os sentidos são através de nervinhos que nós temos no cérebro. Aham. E esses nervinhos, então, principalmente o nervo óptico, ele foi muito afetado. Sim. E como na época, eu nasci, com 3 anos apareceu a doença. Aham. Isso foi em 1960. Eu nasci em 56, 1960, mais ou menos, Aham. que apareceu um problema na minha cabeça, só que ninguém sabia o que que era, né. Aham. Daí todo mundo achava que eu era uma pessoa deficiente, né, como nós diríamos hoje, uma Aham. pessoa deficiente. Eu devia ter algum problema na cabeça. E Aham. esse problema na cabeça, a gente não sabia o que que era. Uhum. Mas, como eu, assim, eu sempre digo, eu acho que eu sempre fui meio birutinha, assim, nunca fui uma pessoa muito certa, então eu nunca dei muita bola Ah, sim. para isso, Aham. sabe. Não, porque Eu você continuei a estudou, minha você vida. foi fazendo as coisas, né? Eu fui perder a visão, eu uso óculos desde 5 anos de idade, Aham. né, e eu fui perder a visão, eu já tinha 35 anos de idade. Aham. Então eu tive os 2 olhos Uhum. saudáveis, né, com o auxílio do óculos, né, Aham. e esses 2 olhos me ajudaram a ir em frente e fazer tudo o que eu achava importante. Sim. Quando as pessoas me olhavam, daí eu já dizia: "Não, isso é um problema ósseo, mas não tem interferido na minha vida", né, Aham. Sim. nunca interferiu na minha vida. Logicamente que nunca fui aquela menina linda, maravilhosa, Ai, né, não conseguiu, não conseguiu ser não, Miss. não consegui ser Miss Brasil, nem Miss Joinville, nem nada. Mas isso também não vem ao caso, né. Não. Não é tão importante a gente ser alguma coisa diferente do que ser uma pessoa que vive em sociedade e que faz as coisas acontecerem, né, Então dentro da sociedade. você tomou, sem saber, você tomou as rédeas da tua vida. Com certeza. Da tua vida. Então, esse problema não fez com que você se ficasse assim, reclusar, sou uma coitada, eu não posso, eu vou ficar feia, aos 35 anos não consigo ver de um olho, agora não saio mais de casa, ao contrário, não. Não. Sempre ativa, sempre ativa. ali, Uhum. sempre indo em frente. Consegui também dirigir, né, Aham. porque a gente pode dirigir com um olho só, a Sim. gente tem carteira monocular, né, então não tem Uhum. problema nenhum. Continuei fazendo tudo o que eu fazia sempre e trabalhei como, daí eu vim para Joinville de São Leopoldo em 1985, eu saí de São Leopoldo e vim para Joinville, Aham. porque eu consegui uma oportunidade para trabalhar no Colégio Bom Jesus, como Ah, professora de educação religiosa, Aham. né. Tentei também no estado, no município, né, no estado até consegui assim, fui em lugar de uma outra professora, né, Uhum. por ela ela teve 3 meses de licença, então eu fui, cobrir, né, A os 3 licença meses dela. dela. Uhum. E isso aí também foi uma experiência interessante, porque eu trabalhei daí com jovens, acima dos 18 anos, eles estudavam à noite. Ah, com tipo um EJA? Tipo um EJA. E Aham. daí eu dava aula para eles, também foi uma coisa interessante. De Uhum. vez em quando eu ainda encontro um ou outro pela rua, eles ainda me conhecem, né, foi pouco tempo, mas a gente fez uma boa Uhum. amizade. Trabalhei também numa escola de auxiliar de enfermagem, nessa Uhum. escola eu fazia o papel de secretária e também eu dava aula, assim, eu levava, como é que é? Eu levava alguns projetos, né, para eles, em forma de reflexão, para Aham. eles se prepararem para o trabalho como auxiliar de enfermagem, que Sim. é um trabalho bem difícil também,
trabalhar dentro de um hospital, cuidar de pessoas doentes. Que naquela época era auxiliar, né? Que Era depois, auxiliar, depois agora virou escola técnica, Escola né? agora. Mas então é uma trajetória longa, não, mas uma E trajetória assim, diversa. bem diversa, diversa, que o curso de história e um curso de catequese te proporcionaram, mas que você também, né, pegou as coisas na mão, disse, Sim. peraí, eu quero fazer. Quero fazer acontecer, não tem mole para mim, né? E porque eu lhe conheci há uns anos atrás, né? Há alguns anos, através do Bethesda, Sim. quando o seu pai foi residir lá, e eu estava trabalhando dentro do Bethesda, mas eu lhe conheci depois como contadora de histórias. Ah, sim. Né? Esse é um projeto que veio com a maturidade, eu acho. Sim, sabe? sim. E eu nunca entendi, mas como a Liane contadora de histórias? Agora faz sentido. Professora de história, tem toda uma caminhada. Porque como surgiu essa questão? A contadora de história e contador de histórias para pessoas adultas. Sim. Isso é muito legal, porque você usa esse recurso para grupo de mulheres, para grupos da UASE, grupos de idosos, né? Essa questão da contação de histórias. Como você... Como é legal esse movimento, como isso prende as pessoas, né? E como isso surgiu na tua vida, assim? Isso foi uma coisa também interessante, né? Porque eu estava numa época assim que eu não sabia o que fazer. Eu tinha trabalhado já como catequista numa paróquia, só que eles tinham também, era um projeto, né? E o projeto terminou. Daí eu fui buscar outras atividades e de repente eu ouvi sobre um curso de pós-graduação em contação de histórias. Ia acontecer ali na Associação Catarinense de Ensino. Na CE? Na CE. É um curso de Curitiba, da Fatum. A Fatum, então, estava oferecendo esse curso de contação de histórias. E daí eu pensei, por que eu não faço um curso desses? Porque, de repente, é mais algo que eu posso inovar, né, na minha trajetória. E daí eu fiz o curso foi de 2 anos, praticamente. E foi um curso, assim, que foi muito rico, porque nós éramos, eu acho que umas 25 pessoas fazendo curso. De contação de histórias. De contação de Isso histórias. aqui, em que ano foi isso? 99, eu acho. 99? Acho que lá nos anos 90. Eu acho que foi, 99. Deve, não, aqui não tenho marcado certinho quando foi. Não, mas não. Não, desculpe. Não, foi 2014. 2014 foi esse curso de contação de histórias. Porque eu Curso de contação eu nunca tinha escutado na CE, porque eu também sou uma das que era aluna da CE, mas na parte da terapia ocupacional, mas eu estive na CE de 2003 a 2007. 2006, finalzinho de 2006. Mas eu nunca tinha escutado nome desse curso. Agora, ano passado eles tiveram de novo um curso, né? Então eles estão tendo assim de vez em quando. A Fatum, ela é de Curitiba, só que o dono da Fatum é joinvilense. Então ele queria ter um curso aqui em Joinville. E daí ele conseguiu abrir essa turma em 2014. E daí foi esse curso que eu fiz. Então foi um curso assim que abriu horizontes, né? E daí eu fui também tentar contar para crianças. A história para criança. Histórias para as crianças. Daí eu fui na escolinha, na creche, onde a minha netinha estudava. Daí as professoras ficaram sabendo lá que eu tinha esse curso de contação, delas pedindo para eu ir. Só que as crianças, como elas são muito espertas e assim curiosas, eu chegava para contar a história, elas olhavam para o meu rosto e não paravam de olhar para o meu rosto. Sim. Daí elas perguntavam: você é doente, tia? Daí eu tinha que primeiro explicar o que eu tinha no rosto para depois começar a história. Daí eu pensei, se eu contar para adultos, como é que vai ser isso? Daí eu vi que com os adultos
Parece assim que eles não, pelo menos eles não faziam questão de falar sobre o meu problema no rosto, eles Aham, simplesmente escutavam a história, aham, né. Então eu pensei, eu acho que é mais fácil eu contar para pessoas adultas do que para crianças, uhum. né. E sempre é assim, é bem interessante, por causa da curiosidade das crianças. Então eu nem posso falar mal das crianças, porque eu tenho 4 netos, e Sim? esses 4 netos adoram estar na minha casa. Eu tenho uma salinha que é uma salinha de brinquedoteca e também tenho ali uma, assim, estantes com livros, tudo que é tipo de livrinho infantil, né, para Uhum. que elas possam ter acesso, e elas mesmo já chegam, já vão para a salinha, já brincam, já desenham, já temos um mural onde penduramos. Então, eu não tenho, digamos assim, até uma vez, uma própria criança disse assim: "Tia, por que você não põe aquele tapa-olho que nem o O o pirata pirata?" Daí eu disse: "Olha, é uma grande ideia, né, é. é uma grande ideia". Só que por outro lado, os meus próprios professores, eles disseram: "Às vezes você vai chamar mais ainda atenção, Liane, que eles vão querer saber mais ainda por que você Aham. está com aquilo". Não, é importante se Então, você se é, aceita assim como você está. é, E para nós, que a gente está vivendo a chamada, né, sociedade inclusiva, uhum. é um exercício, É um exercício. é um exercício real que você não começou agora, né? Que não É, começou com a propaganda não, né, não, da sociedade é, inclusiva, que muito antes de é, todo esse boom de sociedade uhum, inclusiva, já tinha pessoas concretas fazendo fazendo a algo vida. concreto, Aham, fazendo essa inclusão acontecer. sim, E aham, por que não dizer, as comunidades luteranas, elas são sim, 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 são pilares dentro desse processo, sim, né? Porque nós falamos de inclusão, gente, tá, um seminário enorme que teve sobre inclusão é. foi em 98, 98, aqui em Joinville a gente fez um trabalho muito 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 grande. grande em E Joinville também nessa área. Uhum. continua se fazendo, claro, de uma maneira diferente. É, aham. De uma maneira diferente hoje, já buscando não fazer algo separado, mas Não, incluí-lo dentro incluir. da programação normal. Mas tudo é um Sim, aprendizado sim, também, né? bastante. Como você nunca É, foi para algo exclusivo, você sempre estava lá junto com o sim, grupo de sim. mulheres, Aham, sempre nos sempre. retiros, Sempre me envolvendo e se e mostrando. Eu tenho esse uhum. problema? Tenho, É, mas é com ele que eu vou viver. não tem como tirar, né, esse É. problema. Até tentei algumas vezes em tentar fazer uma cirurgia corretiva, né, Aham, uma plástica, mas, que nem um médico disse para mim: "Liane, você se aceita assim, aham, você se conhece assim, o sim. teu marido te conhece assim, teus filhos, tuas pessoas amigas, então eu acho assim, uma cirurgia é uma cirurgia, e sempre É é um uma risco, cirurgia que tem riscos". é um risco muito grande. Então ele disse: "Eu acho que você fica melhor assim". Aham, E daí eu vou ficando e vou me aceitando e vou caminhando, eu às vezes até nem lembro que eu não enxergo, às vezes eu bato nas pessoas, né, aham, porque esse lado é um lado que eu não enxergo, né, aham. mas a vida vai acontecendo e a gente vai conseguindo. É, porque assim, Mas eu vi, você veio também lá no residencial, sua mãe sim, depois veio, foi veio, morar foi lá. morar lá, Uhum, né? Então, são muitos anos, gente, é uma muitos anos. trajetória, É, desde os anos 90 a gente se conhece, é, né? Às vezes com mais passa, frequência, mas... uhum. E você escreveu, então, um livro de história também sobre a tua família, Sim, eu escrevi né? um livro sobre o meu pai fez diários, ele Hum. fazia E você por 4 compilou esses é, diários? Ah, por ele fez diários em torno de 5 anos, ele aham, escreveu diário, porque aham, ele teve um AVC, isso foi em 95, 95. Ele teve esse AVC e veio morar para Joinville. De aham. volta, ele tinha ido embora e voltaram para Joinville, e daí eu assumi um pouquinho mais as rédeas da vida deles, né, do casal, do meu pai e da minha mãe. E o meu pai recebeu de presente de um amigo uma agenda.
Aham. E daí ele, todos os anos, o amigo levava no começo do ano uma agenda para ele. Então ele pensou, eu vou escrever. E graças a Deus o AVC foi no lado esquerdo, então ele conseguia escrever, falar normalmente, né? Uhum. Então, a partir das escritas dele, eu li todas as agendas, né, 365 dias multiplicado por 5 Ah, dá sim, bastante dá bastante dias. páginas. Então eu li tudo, anotei algumas coisas que eu achava, assim, que era importante colocar no livro, e daí eu fiz o livro dele, e no final da vida ele ainda teve um câncer de intestino, e daí a gente teve um trabalho bem maior ainda com Uhum. ele, e daí essa questão até a gente participava da associação dos ostomizados, eu participava com ele, Uhum. e daí eu fiz no próprio livro aparece, né, Aham. uma entrevista com essa associação. Então foi um livro, assim, que foi muito interessante, sabe, um livro que isso foi depois da morte dele, então, que eu fiz esse livro. Esse livro foi lançado ele faleceu em 2006. 10 anos depois, 2016, eu consegui lançar o livro. E esse livro foi, assim, algo muito interessante, porque fez também nós juntarmos a família, né. Ah, sim. A família do meu pai, que mora no Rio Grande do Sul, porque o meu pai queria que as cinzas dele fossem jogadas lá, Aham. então nós jogamos as cinzas, e depois, quando eu fiz o lançamento do livro, eu fui até lá em Campo Bom, no Rio Grande do Aham. Sul, para fazer o lançamento, né. Uhum. E a partir disso, desse livro também, eu acho que eu também me senti mais à Integrada? vontade, integrada e à vontade até para compartilhar lá no Bethesda, que a minha mãe em 2014 foi morar lá para o Bethesda, daí após um tempo ter ficado Aham. sozinha no apartamento, ela voltou para o Pensionato Bethesda, e lá ela, assim, eu me senti mais à vontade de chegar lá e pedir licença, Aham. né, para ver se elas permitiam que eu contasse história de vez em quando, né. Então, a contação de história parece que começou a ampliar, sabe. Aham. E isso foi bom, porque eu consegui ser convidada também para assessorar em encontros de senhoras, Sim. onde eu trabalho a história infanto-juvenil em contraponto com a história bíblica. Aham. Então eu sempre tento fazer essa conexão, a história bíblica com a história É, infanto-juvenil, porque teu que ajuda a conhecimento, a tua refletir. formação, né? É, Você tem é, bagagem, você tem conhecimento, você tem formação para sim, para isso, isso. né? Então você não tira isso do ar. Sim. Então talvez seja por isso que dá aquele, né, aquele Aquele gostinho. toque. Mas da onde é que ela tirou isso, né? Da onde é que vem Sim. isso? Uhum. E as contações de história, elas são encantadoras. E Sim. que bom que novamente as pessoas estão redescobrindo Sim. como é importante sentar e escutar a história, Sim. né? Uhum. Aquilo que, por exemplo, a minha avó fazia com a gente Sim. na varanda, Uhum. né? Uhum. Sentar e contar coisas do passado, Sim. ou ler aquela história, ou juntos cantar aquele hino, né? Aquelas coisas, aquelas cantigas de antes. Isso novamente está tendo um grande movimento e que está voltando, apesar de todo o recurso tecnológico que se tem. Sim. Que é muito bom, mas grandes escolas, né, inclusive escolas europeias, estão voltando ao nosso caderno escrito, como eu vejo aqui, que você tem tudo manual. Eu também gosto de escrever tudo manual. E hoje é praticamente uma recomendação, né, que a gente volte a usar, né, a escrita à mão, volte a usar o livro físico para folhear, porque a conexão é diferente. Né? E também tu tem um outro viés que você também olhou, que é a questão do audiolivro. Também, isso foi mais na pandemia. Sim. Né, que a gente não podia fazer essa contação de a contação, né? Mesmo lá no Bethesda, né? Nós não podíamos ler em grupos, nada. A visita para a mãe era pela cortina do abraço, né?
e era assim à distância, né? Então, o audiolivro, eu assim, fuçando um pouquinho na internet, eu vi que tinha um curso de Aham. uma associação de Florianópolis Uhum. que faria gratuitamente um encontro no sábado, né, Uhum. durante o dia todo, e iriam trabalhar essa questão do audiolivro. Daí a gente pensa assim: audiolivro é só você sentar na frente do celular e ler o livro. Uhum. Sim, é isso. Mas tem muitas coisas por trás também. Porque se você antigamente, no na radionovela, Aham. tinha os sons, os barulhos, Ah, tudo sim. aparecia, né, Aham. dentro da novela. Aham. E o audiolivro também quer ser isso, quer Ah, mostrar um tá. pouquinho esse barulho, essa coisa Então que ele acontece. usa uma técnica antiga das Pode rádios? pode usar, né. Aham. A pessoa tem a sua criatividade hoje em dia, né, E tem mais e recurso tocou o tecnológico. telefone, né, Aham. então, né, essas coisas assim dá pra gente usar. Choveu, zzz, sei Aham. lá, faz o barulho da chuva, né. Então, são coisas assim que, além de você ler o livro, você tem que dar uma entonação, Você dá vida à né. história. É, porque normalmente o audiolivro é para pessoas cegas, Aham. pessoas que não enxergam. Então, elas têm que, pelo ouvido, elas têm que imaginar a história que estão contando para ela, né. É por isso que para mim sempre foi nos colocado também em cuidados paliativos a importância de a gente, mesmo que aquela pessoa que a gente acha que não está mais te ouvindo, a Aham, gente dá a mesma entonação, ao mesmo ponto de conversa, aham, né? Como se a pessoa tivesse aqui, como nós duas conversando. conversando. Porque é muito precioso para a pessoa, Uhum, até o último momento, a audição é uma das últimas sim, coisas uhum, que desaparece da vida de uma sim, pessoa, né? uhum, E a importância que é justamente olhar com assim com mais clareza, até com mais carinho, olhar sim, como uma fonte grande de recurso, aham, inclusive em cuidados paliativos, sim, porque não é só você ficar assim, ó, narrando um texto, é você dar aham. vida. Dá vida ao texto, Porque às vezes isso que é importante. aquela vida que aquela Aham, pessoa ainda tem, aham, ela tá revivendo ao escutar essa história, sim, né? aham, Então eu sou uma empolgada dos audiolivros por causa disso, aham, e muitas pessoas que perderam a visão, sim, que sim, não sim, não conseguem, elas sempre conseguem, porque elas já leram, já bastante, enxergaram tudo, mas elas não não conseguem conseguem mais. mais. E Uhum, quando pedem, muitas vezes, era o que era colocado, que a pessoa, ela simplesmente lia, a pessoa sim, não lia não com lia vontade, aham, né? sim, Então aham, isso é muito visível, sim, né? Então o projeto Audiolivros, ele vem ali, vem nesse nesse sentido. sentido. E você Aham. conseguiu desenvolver esse projeto? Como é que tá? Não, assim, porque eu acho que eu sou muito assim, não a gente às vezes não procura, as pessoas corretas, às vezes, né, para ajudarem a gente a organizar um projeto nesse sentido. Por outro lado, eu me dediquei os últimos anos, eu acho assim, depois da pandemia, eu tive que dedicar muito o meu tempo para minha mãe que Sim. estava no orfanato, mas mesmo estando morando num lar, eu precisava acompanhar ela, eu achava, assim, que eu não podia deixá-la lá sozinha, né. Aham. Então eu fazia visitas, normalmente 2 vezes por semana eu visitava, fim de semana pegava ela, trazia para casa, para ela passar o fim de semana com a gente. Então, eu tinha também muitos compromissos. E a gente tem a casa da gente, a gente tem os netos, a gente Ah, tem o mas é um esposo, projeto tem muitas futuro, por que coisas, né. não? É um projeto É um futuro projeto que ainda está na que mente. ainda está na mente de É, fazer torná-lo real. é, Porque ele tem, eu penso assim que ele pode ser um recurso muito útil sim, em muitos lugares. aham, E às vezes em lugares que muitas vezes é inimaginável você chegar. sim, aham, Eu fico muito pensando como seria bom a gente ter um processo assim junto às UTIs, sabe? sim,
Aham, Como isso ajudaria pessoas aham. a elas lembrarem que elas são Sim, gente sim, ainda, que né? ainda são gente, é verdade. Né? Então é Aham, muita coisa. Porque é, às vezes a gente pensa assim, mas é só ler uma leitura. aham. Não, vem muito mais. Muito, hum, vem carinho, vem amor, vem dedicação, porque você tem que se dedicar, não é você e sentar a no voz ela microfone. entona, né? Também, Ela também. entona tudo Uhum, isso. uhum, Ela coloca. é. Então fica aí o seu Então, desafio, é, né? Continuar sonhando com esse projeto de é, audiolivro, é. porque a forma de contação de histórias, você consegue, assim, as pessoas, elas Elas estão colam. enxergando, elas Não, estão elas colam, enxergando. elas ficam, elas realmente prestam atenção quando você conta histórias. Aham, Claro, você aprendeu, isso sim, também é importante aham, colocar, aham, né? Veio uma formação atrás disso, sim, mas veio muita dedicação. sim, E hoje, então, você faz isso e tá fazendo sim. essas contação de Essa história, histórias a tantos grupos diferentes, muitos grupos a diferentes. muitos grupos diferentes, de forma voluntária, né? Tudo voluntária, é. E também um sonho eu já consegui realizar no ano passado, É? em relação a livros, É? né? Porque eu acho assim que nós temos que motivar as pessoas a ler livros, e o livro do papel, Aham. O livrinho do né? O papel. livrinho do papel. Então, ano passado, eu consegui inaugurar a Geloteca. Ah, Geloteca é uma geladeira que se transformou numa biblioteca. aham. Alguns anos atrás, estragou uma geladeira minha, e essa geladeira eu disse para o meu marido: você deixa ela lá na garagem, porque essa geladeira vai virar uma geloteca. Eu vou ter que Uhum. achar um lugar onde eu vou pôr essa geladeira para ela virar uma Aham. geloteca, uma biblioteca para crianças em especial. Aham. E ano passado, conversando com o projeto Missão Criança Morro do Meio, Aham. elas abriram assim a possibilidade para eu levar a geladeira para lá. O Ah, meu marido assim tirou o motor, deixou assim a geladeira preparada, botou atrás assim uma madeira, né, para não aparecer que era uma geladeira. aham. E daí só faltava pintar por fora da Aham. geladeira. Daí a assistente social que trabalha no projeto Morro do Meio, ela disse: não, nós temos no nosso grupo uma senhora que é artista, Aham. e você vai ver que ela vai fazer algo muito lindo nessa tua geladeira. E realmente a gente conseguiu fazer a inauguração da geladeira. Eu não lembro mais direitinho a data, Uhum. mas a gente conseguiu ir até lá no local. Ela tinha terminado a geladeira de fazer toda a decoração, e daí a gente conseguiu inaugurar. Eu acho que foi aí por junho, julho do ano Ah, passado. gente, que maravilha! Daí eu até botei no seu celular uma foto. Aham. E essa geladeira, eu já fui separando durante o tempo que ela foi trabalhando na decoração, eu fui separando livros que eu Para tinha em ir para essa casa geladeira. para ir para essa geladeira. Eu consegui juntar em torno de 50 livros para crianças, Uhum. crianças e adolescentes. E também consegui mais uns 30, 40 livros que era para adultos. Então, como tem Aham. a parte do freezer então ficou para os adultos. Aham. E a parte de baixo da geladeira ficou para as Para as crianças. crianças. Eu E ali conheço lá o elas projeto. têm, Vai ser. e ali elas Ah, têm, um sabe, presente. quando a gente fez a inauguração, elas estavam tudo em redor. Daí eu disse para ela: agora vocês podem olhar os livros. Daí, nossa, se amontoaram lá na frente da geladeira para Aham. olhar o que que tinha lá dentro, né? Uhum. Daí consegui também uns lápis de cor, umas coisas assim para pôr naquela gaveta de baixo, né? Aham. Desenhos para colorir e lápis, né? Então foi um sonho realizado. A Também uma geloteca geloteca, para o Morro do Meio, lá para o Morro do Meio. projeto Missão Criança de lá. É, Assim a vida vai te dando vai, sentido, vai. né? Uhum. Vai dando sentido. Então, aquilo que eu sonhei, quem sabe não consigo tudo, mas vou Vou botando fazendo. sinais. Vvou fazendo, não vou fazendo, É, né? é. E agora, qual seria o próximo projeto? Tem projeto por aí? Assim, eu acredito que essa questão do
do audiolivro é algo interessante, Uhum. né? E também, assim, fazer com que as pessoas percebam a importância de trabalhar nos grupos a questão da contação de história, num viés evangélico, num viés assim, buscando o evangelho de Jesus Cristo para trabalhar junto, sabe? Digamos, num viés cristão, 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 sim. Uhum. para incluir e também para mostrar para as crianças que esse mundo tem perspectiva, Aham. né? Eu sempre tenho um slogan que sempre diz que há sinais de paz e de graça que esse mundo ainda é de Deus, Sim, né? sim. Que a nossa geração, ela precisa mostrar, nós precisamos voltar sempre de novo a repetir isso. Sim. Uhum. Né? Que não existe só maldade. Não existe, existe muita coisa ruim acontecendo, mas existe muita coisa boa também. Muita coisa boa que ninguém está mostrando. Ninguém está mostrando. Então, uma das coisas boas é esse bate-papo com quem faz. Porque assim como você, Eliane, tem uma gama de gente voluntária fazendo acontecer, botando diferenças nas comunidades, dentro da sociedade, fazendo que esse mundo seja melhor. E fazendo aquilo que Jesus nos disse, olha, né? Colocar aqui sinais do reino de Deus. O reino de Deus não é para depois, é para aqui agora ser desfrutado. E uma das formas que você encontrou foi contar histórias. Já que a gente está falando tanto de contação de história, que tal você ler uma história aqui pra gente? Lê uma história pra gente ter essa experiência, né? Joia. Eu trouxe uma história bem interessante, que vocês até, de repente, vão até pensar que é parecido comigo. Orelhas de Mariposa, Luísa Aguilar e André Neves. Foi editado esse livro pela editora Cáliz. Mara tem orelhas de abano. Mamãe, você acha que estou orelhuda? Não, filha, você tem orelhas de mariposa. E como são orelhas de mariposa? São orelhas que giram ao ar e colorem as coisas feias. Estranha a resposta, ela achou, mas... Mara tem cabelo de vassoura. Não, meu cabelo é como um arbusto recém-podado. Mara se veste com toalha de mesa. Não, meu vestido é quadriculado para eu jogar xadrez. Mara tem a meia furada. Não, é que tem um dedo muito curioso. Mara usa sapatos velhos, vocês viram? Não, são sapatos viajados. Mara não tem mochila nem carteira. Não, assim posso correr livre como uma gazela. Mara só tem livros usados. Não, é que mais de 1000 mãos já os acariciaram. Mara tem um estômago que ronca. Não, é que tem uma orquestra na minha barriga. Mara é desengonçada. Não, é que fico na ponta dos pés para poder abraçar a lua. Mara, você é uma orelhuda? Ou vai dizer que são orelhas de mariposa? Não, são grandes mesmo, mas não me importo com isso. Mara tinha orelhas de mariposa. Ou será que eram orelhas de abano? Depende do ponto de vista. É isso daí. Depende do ponto de vista, né? Cada problema e cada pessoa depende do ponto de vista. Mas muito obrigada por ter estado e compartilhado com nós essa história, que faz a gente pensar e olhar, né? Que o título dela é Orelhas de Mariposa. E a outra se chamava Orelhas de Abano. De Abano. E tudo depende do ponto de vista que a gente coloca. Com certeza. Que a pessoa também se permita
ouvir a sua história e contar a sua história, né? Que a gente consiga sentir isso como importante. O quão isso é importante é. Como isso é importante. E tanto homens como mulheres, cada um tem uma visão diferente da vida, mas Deus nos ensinou que nós temos que amar ao próximo como a nós mesmos. E aí essa visão que é igual para todos os dois, né? Para os dois gêneros, né? Aham. O homem e a mulher, se eles se unem para melhorar o mundo vai ficar melhor, né? Aham. Juntando, a gente se unindo, a gente consegue fazer um mundo melhor. Não sei se era isso que Mas você gostaria. nós é que agradecemos, né, a tua disponibilidade, a tua presença, o teu entusiasmo com a vida, né? Aprendemos o entusiasmo com a vida, né? A vida te deu limão e você fez uma boa limonada, Com certeza. né? E continue contando histórias, continue encantando, continue ensinando a contar histórias. Sim. Porque às vezes, a gente quando se torna mais adulto, a gente perde essa essência num determinado ponto de sentar e escutar uma história, Sim. né? E como é bom quando alguém lembra a gente, senta um pouco, escuta uma história, né? Ou depois senta você e conta uma história para o teu neto, conta uma história para teus filhos, para quem está ao teu redor, né? A gente precisa voltar a conversar. Sim. Né? A conversar, contar suas histórias, não só mandar mensagem do WhatsApp, né? É verdade. Mas é importante também, que é uma forma que a gente se comunica, mas nada tira, nada substitui. Nada substitui o livro físico, o papel, o tá manuseando as folhas, como nada substitui o contato e a contação, né? Nada substitui. Que você continue contando muitas histórias, né? Continue levando alegria de servir da forma como você está e se sentir bem. E a vocês, até a próxima. Muito obrigado por nos acompanhar. Ative o sininho, nos siga nas redes sociais, que vamos lá. Mais tarde tem mais um bate-papo com quem faz. Tchauzinho. Tchau.